Eles sempre te disseram que a história entre Israel e Irã é apenas geopolítica, petróleo, religião, poder. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas uma distração? Que por trás dos acordos e bombardeios está se desenrolando algo muito mais antigo e muito mais profético? O que poucos sabem e quase ninguém ousa falar é que o confronto entre essas duas nações foi previsto há milênios, não por analistas, mas por profetas. E a cada novo ataque, a cada novo pacto quebrado, um código espiritual se ativa. Um código que conecta as escrituras sagradas aos mísseis que cruzam os céus do Oriente Médio. A verdade é que a guerra entre Israel e Irã não começou agora. Ela começou com promessas divinas, traições ancestrais e heranças espirituais que moldam o destino de civilizações inteiras. E quem não entender isso será tragado pelo caos achando que está apenas vendo noticiário. Neste vídeo você vai enxergar o que os olhos comuns não veem. Vai entender o que está realmente por trás das manchetes. Vai descobrir como as profecias de Ezequiel, Daniel e Apocalipse estão se cumprindo, agora mesmo, diante de nós. E talvez, ao final, você perceba que o tempo que te resta é menor do que imagina. Mas antes de continuar, me diga, você está preparado para ver o que o mundo se recusa a enxergar? A semente do conflito. Ismael, Isaque, a herança espiritual. Desde os primórdios, quando o mundo ainda era moldado por patriarcas e promessas celestiais, dois nomes ecoaram como pilares de uma divisão que moldaria o destino de nações inteiras: Ismael e Isaque. Muitos conhecem a história de Abraão como o pai da fé, mas poucos compreendem os códigos espirituais que foram lançados no instante em que duas sementes distintas nasceram sobre a mesma promessa. O que parecia apenas um dilema familiar, na verdade continha os segredos da Bíblia, que explicam o conflito milenar entre o Ocidente e o Oriente. Há algo nesse episódio que o tempo não conseguiu apagar. Ismael nasceu primeiro, fruto da ansiedade humana e da tentativa de antecipar os planos divinos. Sara, esposa de Abraão, ao não conceber, entregou sua serva Agar ao marido. Daí veio Ismael, forte, selvagem, abençoado, mas não o escolhido. Isso é mais do que um relato. É o nascimento de um ressentimento espiritual que atravessa as eras. Porque quando Deus diz, não é ele, o peso recai sobre toda uma linhagem. E quantos hoje ainda vivem à sombra de uma bênção negada? A promessa divina, no entanto, se cumpriu com Isaque. Contra todas as expectativas, Sara engravidou aos 90 anos. Esse nascimento não foi apenas um milagre, foi um selo espiritual, um código divino que determinaria quem carregaria a aliança eterna. Isaque se torna o canal da promessa e Ismael o símbolo de uma bênção alternativa. Mas veja bem, Ismael não foi rejeitado por completo. Ele recebeu bênçãos. 12 príncipes saíram de sua linhagem. O problema é que ele nunca aceitou ser o segundo. É aqui que o mistério se aprofunda. Porque enquanto Isaque herda a aliança, Ismael herda a revolta. A Bíblia não omite isso. Gênesis 16:12 diz: ele será como o jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. É nesse versículo que repousa o DNA do conflito. Não se trata apenas de território, mas de destino. A dor de Ismael não é geográfica, é existencial. E talvez seja por isso que ainda hoje muitos lutam pelo reconhecimento de uma promessa que nunca lhes foi feita. Se você observar com atenção, verá que a história dos descendentes de Ismael e Isaque não é apenas uma disputa entre povos, é uma batalha por identidade espiritual. São dois caminhos que nasceram da mesma origem, mas seguiram direções opostas. E enquanto um povo construiu sua fé sobre a promessa, o outro construiu a sua sobre a rejeição. É como se cada geração herdasse não só um nome,
mas um fardo. Já parou para pensar em quantas guerras começaram por algo que foi sentido, mas nunca dito? A partir dessa ruptura, o tempo fez o seu trabalho. Os filhos de Ismael se espalharam pelo deserto e os de Isaque se firmaram em Canaã. Mas o espírito da disputa nunca desapareceu. Ele foi apenas enterrado sob camadas de história, religião e geopolítica. Hoje, ele ressurge em discursos inflamados, em conflitos por terra e em ameaças nucleares. Mas tudo começou ali, com um olhar de exclusão e uma palavra profética que dividiu sangue e herança. E quem entende isso, enxerga o presente com outros olhos. E então, o que parecia apenas um episódio de Gênesis, se revela como o ponto de ignição de todo o drama do Oriente Médio. Não é à toa que os segredos da Bíblia continuam escondidos a céu aberto. Basta querer enxergar. E à medida que essa linhagem evolui, a pergunta que surge é: o que acontece quando essas duas heranças corridem com uma terceira força? Algo que surgiu séculos depois, mas que mudaria tudo. O surgimento do Islã e a reversão da promessa. Passaram-se séculos desde que Ismael e Isaque seguiram seus caminhos, mas a ferida deixada por aquela separação ainda pulsava no deserto. Os filhos de Ismael se tornaram beduínos, guerreiros, comerciantes. Viviam sob o sol escaldante da Arábia, erguendo tribos, rotas e mitos, mas sem uma promessa divina reconhecida. Então, em meio à poeira de Meca, nasceu um homem que afirmava ser a continuação dos profetas, Maomé. Com ele, uma nova fé seria estabelecida e a narrativa da herança seria reescrita. Maomé dizia ser descendente de Ismael. Não era apenas uma afirmação genealógica, era uma estratégia teológica. Porque se Ismael tivesse sido o verdadeiro herdeiro da promessa, toda a fundação de Israel perderia o monopólio da aliança divina. E assim, os códigos espirituais começaram a ser reinterpretados. No lugar do Deus de Isaque, surgia Alá, o Deus único que, segundo Maomé, sempre existiu. Uma mudança de nome, sim, mas também uma mudança de poder. O Islã se espalhou com velocidade e fervor. Era mais que uma religião, era uma civilização. A fé de Maomé não apenas unificou os povos árabes, como os armou com uma nova identidade espiritual. E essa identidade estava diretamente ligada a uma missão: restaurar a glória que Ismael jamais teve. O que muitos não percebem é que por trás da expansão islâmica havia também uma tentativa de corrigir uma injustiça divina antiga. O eco de Gênesis 16:12 voltava, agora armado com a espada do Alcorão. Em pouco tempo, o mundo islâmico dominava regiões que iam do norte da África à Ásia Central. Tribos antes divididas se tornaram exércitos unidos por um só nome, uma só fé e uma só memória. Ismael era o escolhido. E se essa for a verdade, então Israel é o usurpador. É aqui que a tensão se torna inevitável. Não é apenas uma disputa entre fé judaica e fé muçulmana. É um embate entre duas versões do mesmo passado. E cada uma afirma carregar o selo do verdadeiro Deus. A transformação de Meca em centro espiritual e o surgimento da Caaba como ponto sagrado foram movimentos estratégicos e espirituais. Era preciso criar um novo eixo. E não por acaso, a direção das orações muçulmanas, que antes apontavam para Jerusalém, foi alterada para Meca. Uma mudança sutil que diz muito. Não queremos apenas coexistir, queremos reescrever os marcos sagrados. E quando a fé e geopolítica se entrelaçam, o que nasce não é apenas uma religião, é uma causa eterna. Nesse contexto, o surgimento do Islã reacende a rivalidade espiritual adormecida. Porque se Ismael é o verdadeiro escolhido, então Jerusalém não pertence a Israel. É por isso que até hoje, muitos países muçulmanos se recusam a reconhecer Israel como nação legítima. Não se trata apenas de política. É uma negação espiritual.
Um rompimento profundo, alimentado por séculos de doutrina e sangue. E isso não termina com tratados de paz, porque quando a fé entra em cena, a lógica sai pela porta. Agora pense comigo. O que acontece quando essa visão religiosa se junta com um império que pretende restaurar o domínio islâmico no Oriente Médio? O Islã não apenas reinterpretou a promessa, ele se preparou para retomá-la. E a história, mais uma vez, tomaria um rumo inesperado quando uma terra esquecida seria restaurada e, com ela, a tensão retornaria com tudo. O retorno de Israel, profecia ou provocação? Durante 2 milênios, o povo judeu viveu como estrangeiro em terras distantes, carregando não apenas suas tradições, mas uma promessa milenar. Um dia retornariam à sua terra. Essa esperança parecia loucura para o mundo, mas para eles era profecia. Os códigos espirituais, preservados nas festas, nas orações e nas escrituras, anunciavam que o exílio não era o fim. E assim, mesmo perseguidos, dispersos e humilhados, os filhos de Isaac jamais soltaram o fio invisível que os ligava a Jerusalém. A partir do século XIX, essa esperança começou a ganhar forma política. Surgia o sionismo, um movimento que muitos rotularam como ambicioso, mas que para os judeus era o cumprimento literal das profecias. Era como se os mistérios sagrados, silenciosamente guardados, começassem a se cumprir diante dos olhos de um mundo cético. E após o horror do Holocausto, a criação do Estado de Israel em 1948 não foi apenas uma resposta diplomática, foi uma resposta espiritual. Mas o que para os judeus foi um milagre, para os filhos de Ismael foi uma afronta. Como aceitar que o povo que havia sido disperso ressurgisse em pleno coração do Oriente Médio, justamente na terra prometida por Deus? O retorno de Israel não reabriu apenas feridas políticas, reacendeu a chama da antiga rivalidade espiritual. Porque se a promessa ainda está de pé, então a exclusão de Ismael permanece viva. E é aí que o conflito muda de escala. O nascimento de Israel provocou 5 nações árabes a declarar guerra em menos de 24 horas. Era mais que geopolítica, era honra, fé e herança. E, surpreendentemente, Israel venceu. Um exército recém-formado derrotou coalizões experientes. Muitos chamaram de sorte, outros de estratégia. Mas os que conhecem os segredos da Bíblia viram ali a mão invisível da profecia em movimento. Afinal, quem sobrevive a isso sem uma aliança espiritual protegendo? O conflito que começou com espadas agora se travava com tanques e aviões. Mas a motivação seguia a mesma. Essa terra é nossa porque Deus nos deu. De um lado, a fé judaica, baseada na Torá. Do outro, a fé islâmica, baseada no Alcorão. Ambos apontando para Abraão, mas disputando a mesma herança. Quando a promessa se torna argumento bélico, não há cessar-fogo que resolva. E mesmo um mundo tentando mediar, a raiz do problema nunca foi política, sempre foi espiritual. Enquanto isso, Israel continuava a florescer em pleno deserto, cumprindo palavras proféticas de que a terra seca voltaria a dar fruto. Avanços tecnológicos, agrícolas e militares tornaram o pequeno país um gigante estratégico. Mas com isso aumentava também a hostilidade ao redor. Para os que não creem, tudo parece geopolítica. Mas quem observa com olhos espirituais enxerga códigos que foram deixados desde o tempo de Moisés e que agora estão sendo ativados. E aí, diante de um renascimento improvável e de uma hostilidade crescente, surge uma nova pergunta. Se Israel voltou à cena com tanta força, quem se levantaria para confrontá-lo com igual intensidade? E é aí que o cenário muda. Porque entre todos os filhos de Ismael, um império antigo desperta com uma fúria que ultrapassa a lógica. Um império que já foi aliado, mas que agora veste o manto da guerra espiritual. A Revolução do Irã, de aliado a inimigo profético. Durante boa parte do século XX, o Irã parecia caminhar em outra direção. Moderno, aliado do Ocidente, e surpreendentemente próximo de Israel,
o antigo Império Persa se modernizava sob o comando do Shah Reza Pahlavi. Israel e Irã trocavam tecnologia, mantinham acordos comerciais e se reconheciam como potências em ascensão no Oriente Médio. Para muitos, o Irã era o exemplo de que a fé e a política podiam seguir caminhos paralelos. Mas, como os segredos da Bíblia mostram, nem tudo é o que parece. Sob a superfície, a tensão crescia. A população iraniana, majoritariamente xiita, assistia com desconfiança ao avanço da cultura ocidental, ao distanciamento da religião e à crescente influência americana. E quando o povo sente que sua identidade espiritual está sendo apagada, uma faísca pode incendiar a nação. Essa faísca se acendeu em 1979. A Revolução Islâmica não foi apenas uma mudança de governo, foi uma virada escatológica. O Irã trocava o trono político por um altar teocrático. O novo regime, liderado pelo Ayatollah Khomeini, assumiu o comando com um propósito declarado: restaurar o Islã à sua forma mais pura e confrontar o que chamavam de opressores espirituais. E quem eram eles? Os Estados Unidos, o grande Satã, e Israel, o pequeno Satã. Não se tratava mais de diplomacia, era guerra santa. A partir daquele momento, o Irã transformou a causa palestina em missão divina. E com isso, um novo eixo de confronto espiritual foi selado. O que poucas pessoas entendem é que o Irã não luta apenas por território ou influência regional. Segundo seus líderes, o objetivo é preparar o mundo para o retorno do Mahdi, o Messias xiita. E para que ele venha, é necessário caos, instabilidade e, sobretudo, a destruição de Israel. Essa crença, que muitos veem como fanatismo, na verdade é um código espiritual profundamente enraizado na doutrina xiita. Por isso, o Irã não busca apenas vencer Israel, busca apagá-lo do mapa. Essa visão apocalíptica ganhou força através do financiamento de grupos extremistas. Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, todos fortalecidos pelo Irã. O objetivo é claro: cercar Israel, provocar, enfraquecer. E enquanto os mísseis sobem aos céus, o verdadeiro combustível dessa guerra não está no campo de batalha, mas nas mesquitas, nas escolas e nos sermões. Uma geração inteira crescendo sob a crença de que Israel é uma abominação espiritual que precisa ser erradicada. E é aí que tudo se conecta com as profecias. Porque no livro de Ezequiel, a antiga Pérsia é mencionada como um dos exércitos que se levantará contra Israel nos últimos dias. E não é coincidência que o Irã moderno, herdeiro da Pérsia, esteja hoje no centro desse cerco profético. O que o mundo vê como uma crise política, o Código Divino já revelou como um roteiro sagrado que segue sendo cumprido, passo a passo, geração após geração. Agora, com o Irã assumindo seu papel de líder espiritual da resistência islâmica, a pergunta se impõe: até onde eles estão dispostos a ir para cumprir essa missão? E o que acontece quando essa fé militante encontra a tecnologia nuclear e alianças ocultas que ampliam o alcance desse plano? O cerco invisível, o eixo da resistência e a guerra por proxies. Enquanto o mundo se distrai com manchetes e diplomacias vazias, uma rede silenciosa se forma ao redor de Israel. Uma rede feita não de soldados uniformizados, mas de grupos armados, ideologias inflamadas e financiamentos invisíveis. Essa rede tem nome: o Eixo da Resistência. Criado e alimentado pelo Irã, ele não depende de fronteiras ou tratados. Seu campo de batalha é espiritual, político e psicológico. E quem enxerga além da superfície, entende. Estamos diante de mais do que uma aliança militar.
Estamos diante de um código espiritual sendo ativado. No norte, o Hezbollah se fortalece no Líbano com milhares de mísseis apontados para o coração de Israel. No sul, o Hamas governa Gaza com mão de ferro, escavando túneis e armazenando armas entre as colas e hospitais. Ambos recebem treinamento, armas e fundos do Irã. Mas o mais curioso é que esses grupos pertencem a correntes diferentes do Islã, xiitas e sunitas. O que os une, então? Um objetivo maior: destruir Israel não apenas como nação, mas como símbolo espiritual do inimigo. Essa guerra não se vence com tanques. Ela é feita de ataques pontuais, sequestros, explosões em mercados e manipulação de narrativas. Cada morte é usada como arma ideológica. Cada retaliação de Israel é transformada em argumento para gerar mais ódio e recrutar novos soldados. É uma guerra por proxies, representantes, onde o Irã move as peças, mas nunca aparece no tabuleiro. Um jogo sutil que poucos entendem e que revela os mistérios sagrados por trás das manchetes. O eixo da resistência não opera só com armas. Ele atua com propaganda, redes sociais, cânticos em estádios, bandeiras em protestos ao redor do mundo. A guerra também é psicológica e cultural. Os inimigos de Israel entenderam que para vencer não basta atacar com balas, é preciso conquistar corações e mentes. E quanto mais o Ocidente se cala, mais esse veneno se espalha. Já parou para pensar em quantas vezes você ouviu falar de Israel como vilão, sem entender o que realmente está em jogo? Enquanto isso, Israel vive em alerta constante. Sirenes tocam nas madrugadas. Crianças aprendem a correr para abrigos antes mesmo de aprender a ler. É uma vida cercada, mas também resiliente. Porque o povo que voltou à sua terra após 2000 anos carrega a memória de que promessas divinas nunca são esquecidas. O código divino já avisava: o povo de Deus seria cercado, mas não destruído. E é isso que alimenta sua resistência silenciosa, mesmo diante do caos. Por trás desse cenário, há algo ainda mais profundo. Muitos dos ataques que ocorrem hoje são apenas a superfície de uma guerra mais antiga. Uma guerra que começou com 2 irmãos e que agora envolve milícias, drones e alianças geopolíticas. Mas, no fundo, ainda é sobre herança. Sobre quem tem o direito de dizer: essa terra é minha. E enquanto essa disputa não for resolvida no plano espiritual, ela continuará explodindo no plano físico. E se até agora o cerco parece mortal, imagine o que acontece quando o Irã decide não mais se esconder por trás de seus representantes, mas agir diretamente. Porque enquanto os proxies distraem, algo muito maior está sendo preparado nos bastidores. A guerra silenciosa. Sabotagens, espionagem e o projeto nuclear iraniano. Enquanto o mundo assiste às explosões visíveis, há uma guerra ainda mais perigosa acontecendo nas sombras. Ela não aparece nas manchetes com a mesma frequência, mas molda os destinos de nações inteiras. É a guerra silenciosa entre Israel e Irã, feita de espiões, cyberataques, sabotagens e ameaças nucleares. Um conflito onde cada passo errado pode desencadear um desastre global. E quem observa com atenção percebe que os segredos da Bíblia estão mais vivos do que nunca nesse jogo oculto de poder e sobrevivência. Desde que o Irã declarou sua intenção de desenvolver tecnologia nuclear, Israel viu nisso uma ameaça existencial. Não é só medo, é memória. Um povo que sobreviveu ao Holocausto não pode ignorar a ameaça de aniquilação. Por isso, Israel adota uma política de ação preventiva. E essa política tem nome: sabotagem estratégica. Cientistas iranianos mortos em circunstâncias misteriosas, usinas explodindo sem explicação, vírus cibernéticos como o Stuxnet destruindo centrífugas com um simples comando invisível. Mas o Irã não assiste calado.
Ele responde com ataques por meio de seus aliados, bombardeios indiretos, tentativas de infiltração em solo israelense e operações silenciosas no Golfo Pérsico. O jogo é arriscado. Nenhuma das nações quer declarar guerra abertamente, mas ambas estão presas numa espiral de retaliação silenciosa. É uma guerra fria em pleno Oriente Médio, onde cada ação tem um custo espiritual e geopolítico altíssimo. Quem observa apenas o que é visível não entende o tabuleiro que está sendo armado. Enquanto isso, o projeto nuclear iraniano avança. Oficialmente é para fins pacíficos, mas as declarações de seus líderes, muitos deles teocratas, dizem outra coisa. Já afirmaram abertamente que Israel deve ser destruído. E isso não é retórica política, é doutrina. É parte de um código espiritual que enxerga o Estado judeu como um inimigo de Alá. A busca por armas nucleares não é apenas tecnológica, é escatológica. É a tentativa de forçar o fim dos tempos, com Jerusalém no centro da colisão. Dentro de Israel, as decisões são tomadas com base nessa percepção. A inteligência age com precisão quase cirúrgica. O Mossad, o serviço secreto israelense, já demonstrou capacidade de infiltrar os mais altos escalões do Irã. Documentos secretos foram roubados, instalações foram mapeadas. Cada passo do Irã é monitorado. E essa tensão silenciosa já provocou dezenas de crises diplomáticas. Mas o que poucos percebem é que tudo isso está previsto nos códigos espirituais das Escrituras. A Bíblia fala de tempos em que o mundo viveria sob a ameaça da destruição total. Um tempo em que a terra tremeria e os céus se moveriam como pergaminho. Esses textos não são apenas metáforas, são alertas. E à medida que o Irã se aproxima da capacidade nuclear, Israel se vê diante de uma escolha impossível: esperar e arriscar tudo, ou agir antes que seja tarde demais. E talvez seja por isso que os céus do Oriente Médio andam tão carregados ultimamente. Agora, imagine o que acontece quando as ações silenciosas se tornam ofensivas declaradas. Porque quando a Guerra Fria vira fogo aberto, os sinais das profecias deixam de ser sinais e se tornam realidade. E é exatamente nesse ponto que o mundo começa a temer que o próximo passo não tenha mais volta. A escalada atual, o começo do fim, junho de 2025. Pela primeira vez em décadas, Israel e Irã trocam ataques diretos em larga escala. Não são mais apenas ameaças ou ações por terceiros. Agora são bombardeios reais, mísseis caindo em cidades, explosões atingindo instalações nucleares, sirenes ecoando em Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. O mundo para. Os mercados entram em pânico, mas quem acompanha os códigos espirituais das Escrituras já sabia. Isso estava escrito. As profecias não são avisos vazios, são mapas para quem sabe ler além do óbvio. A ofensiva israelense foi batizada de Leão em Fúria, nome que, para muitos estudiosos, carrega um simbolismo profético. O leão é uma figura constante na Bíblia, associada a Judá, à força e à justiça divina. Mais de 200 aeronaves foram enviadas para destruir alvos estratégicos no Irã, Isfahan, Natanz, bases da Guarda Revolucionária. Do outro lado, o Irã respondeu com uma fúria apocalíptica, lançando mísseis e drones em direção ao coração de Israel, um ataque sem precedentes, com dezenas de mortos e cidades em ruínas. O clima não é apenas de guerra, é de fim do mundo. Muitos que nunca se interessaram pelas Escrituras agora correm para entender o que está acontecendo. Isso é o Armagedon? Perguntam. Mas os segredos da Bíblia são claros. Antes do fim, haveria um tempo de tribulação e Israel estaria no centro. O que estamos vendo pode ser o prenúncio. A diferença é que agora os céus estão cheios de drones, os exércitos são digitais e as profecias se cumprem ao som de sirenes e códigos nucleares. Enquanto os líderes mundiais pedem contenção, ninguém escuta. O G7, a ONU, os Estados Unidos, todos tentam negociar, mas as decisões já foram tomadas. Israel afirma que vai até o fim, o Irã convoca a Guerra Santa,
O Hezbollah e o Hamas intensificam seus ataques, milícias do Iêmen e do Iraque entram no conflito, o cerco se fecha. Para quem enxerga apenas com olhos humanos, parece uma guerra regional. Mas os que conhecem os mistérios sagrados sabem, essa aliança de nações contra Israel já foi profetizada há milênios. Hospitais estão lotados, crianças dormem em abrigos, multidões protestam nas ruas da Europa, da Ásia e até da América Latina. O petróleo dispara, as bolsas colapsam. Líderes religiosos começam a citar Zacarias, Ezequiel, Daniel. O mundo, que sempre zombou das profecias, agora as lê com pressa. E, curiosamente, as palavras mais antigas da humanidade estão se mostrando mais atuais do que qualquer manchete. O código divino não mente. Ele apenas espera que a humanidade desperte. E nesse cenário, algo maior começa a se formar. As tensões já ultrapassaram as fronteiras de Israel. Analistas alertam que, se Rússia ou China entrarem no jogo, a escala deixará de ser regional. E o que começou como resposta militar pode se transformar em um catalisador profético. Porque se os reis do Oriente começarem a se mover, as profecias do Apocalipse estarão mais próximas do que nunca. Mas o que muitos ainda não perceberam é que esse não é o clímax, é só o prelúdio. Porque enquanto os olhos do mundo se voltam para o céu em busca de foguetes, há outra promessa mais antiga prestes a se cumprir. E ela não vem com fumaça, vem com glória. Ezequiel 38 e 39, a profecia da invasão final. Entre as profecias mais inquietantes das Escrituras está Ezequiel 38 e 39, um anúncio de guerra que ultrapassa qualquer fronteira política. Ali, o profeta fala sobre uma coalizão de nações que se unirá para invadir Israel nos últimos dias. Essa não é uma metáfora, é uma descrição estratégica, detalhada de um cerco militar e espiritual. E o mais impressionante, um dos principais nomes citados é a antiga Pérsia, o atual Irã. A conexão é direta. E se você ainda duvida que estamos vivendo esse tempo, talvez não esteja olhando com a atenção que deveria. Segundo o texto, Gog, da terra de Magog, liderará essa investida, reunindo uma aliança de países como Cuxi, Puti, Gomer e Togarma, que correspondem a regiões da África, Turquia, Rússia e Oriente Médio. Essa profecia parece quase um mapa militar desenhado há milhares de anos. Um mapa que, estranhamente, começa a se alinhar com os blocos políticos e militares do nosso tempo. Coincidências? Ou mais um código espiritual se ativando, como os que o código divino nos alerta a reconhecer? O detalhe mais intrigante da profecia é que essa invasão acontece num tempo de falsa paz. Israel estará habitando seguro, sem muros, nem portas, nem ferrolhos. Muitos estudiosos acreditam que isso aponta para uma trégua temporária, um tratado que dará ao povo judeu uma sensação de segurança. Mas é justamente nesse momento que os inimigos avançam. E veja, o texto diz que Deus mesmo trará Gog contra Israel, não como punição, mas como cenário para manifestar seu juízo. Isso muda tudo, porque o ataque não é surpresa para Deus, é orquestrado por Ele. Ezequiel descreve a resposta divina com imagens apocalípticas, terremotos, fogo do céu, confusão entre os exércitos invasores. É a própria natureza reagindo à tentativa de destruir o povo da promessa. E quem lê esse texto hoje, diante da escalada entre Israel e Irã, sente como se estivesse acompanhando a narrativa se desenrolando em tempo real. Não é ficção, é profecia. E o que parecia distante agora se mistura aos noticiários. A Bíblia não menciona armas modernas, mas fala de destruição em massa, de mortos que levarão meses para serem enterrados, de pássaros que se alimentarão dos corpos. A linguagem pode ser antiga, mas o cenário é assustadoramente atual. Especialmente quando consideramos que o Irã, com seu projeto nuclear e alianças com milícias armadas, já declarou a intenção de apagar Israel do mapa. Isso não é só política, é encenação profética em movimento.
O ponto que mais assusta e ao mesmo tempo fascina é a forma como Deus intervirá. Não serão as armas de Israel nem suas estratégias de defesa que garantirão a vitória. Será o próprio Deus. E quando isso acontecer, diz o texto, todas as nações saberão que eu sou o Senhor. Esse é o objetivo final da profecia, revelar quem está no controle da história. E será nesse choque entre exércitos e o sobrenatural que muitos despertarão ou se perderão. Mas esse não é o fim das revelações, porque essa guerra descrita por Ezequiel parece ser apenas uma preparação para algo ainda maior. Um conflito que unirá todas as nações contra Jerusalém. E quando isso acontecer, outro profeta entrará em cena e suas palavras apontarão diretamente para o clímax do Código Divino. A Batalha do Armagedon e o engano final. Nas profundezas das Escrituras, um nome se destaca como o ápice de todas as guerras: Armagedon. Mencionado em Apocalipse 16, esse não é apenas um lugar, é um símbolo do confronto final entre as nações da terra e o próprio Deus. A cena é montada no Vale do Megido, em Israel, um local real, geograficamente conhecido, mas carregado de peso espiritual. E o mais surpreendente, esse cenário já está sendo preparado. Com alianças políticas instáveis e forças armadas em alerta constante, o mundo se move lentamente rumo ao inevitável. Segundo o livro de Daniel e o Apocalipse, antes dessa batalha final, surgirá uma figura carismática e sedutora, o Anticristo. Ele fará um pacto de paz com Israel por 7 anos, um tratado que trará falsa segurança e possivelmente até permitirá a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas na metade desse período, ele romperá o acordo e exigirá adoração mundial. O sistema que ele trará não será apenas político, mas espiritual. Um culto ao homem, uma religião do controle. E muitos, sem perceber, já estão sendo moldados para aceitar isso. A profecia fala sobre a chamada marca da besta, uma exigência que impedirá qualquer um de comprar ou vender sem esse sinal. A combinação de tecnologia, vigilância, inteligência artificial e dependência econômica está criando as bases perfeitas para esse cenário. A promessa de segurança global será o Anslol, e a adoração ao falso Salvador, o preço. O engano será tão sutil que até os escolhidos poderiam ser enganados se não estivessem atentos aos códigos espirituais escondidos na palavra. Durante esse tempo, os verdadeiros seguidores de Cristo serão perseguidos. Judeus e cristãos se tornarão alvos. A tribulação será intensa. Mas a profecia é clara. No fim desses 7 anos, as nações se reunirão para a guerra contra Jerusalém. O Vale do Megido se tornará palco de algo que nenhum exército humano poderá conter. E é nesse ponto que o céu se abrirá. Com poder, glória e justiça, Jesus Cristo retornará. Não como servo, mas como rei. Não em silêncio, mas com fogo nos seus olhos. Zacarias 14 descreve esse momento com detalhes. Um monte das oliveiras se fenderá ao meio. O Messias lutará por Israel e todos os olhos o verão. O retorno de Cristo não será discreto. Será um evento cósmico, visível, incontestável. E os que zombaram, ignoraram ou perseguiram se curvarão. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É o fechamento de um ciclo que começou com Abraão e termina com o Filho de Deus reinando em Jerusalém por 1000 anos. Essa batalha não é apenas física, é o desfecho de uma guerra espiritual que começou no Éden, e o Armagedon será o momento em que todas as máscaras cairão. Ali se revelará quem está com Deus e quem serviu ao engano.
O código divino sempre apontou para isso. Cada símbolo, cada profecia, cada aliança quebrada, todo indicava o clímax. E agora, parece que esse momento não está mais tão distante quanto muitos imaginam. Mas ainda resta uma última revelação, porque após o retorno do rei e o início do milênio de paz, haverá um julgamento e uma separação eterna. O destino de cada alma será decidido, e quem entendeu os sinais antes da última trombeta saberá que o tempo de decidir está se encerrando. O desfecho divino. O julgamento e a Nova Jerusalém. Após o Armagedon, o mundo como o conhecemos não será mais o mesmo. Os reinos dos homens cairão, os impérios se desfarão, e a falsa paz construída por sistemas humanos dará lugar à justiça divina. Segundo o livro de Apocalipse, o julgamento final não será conduzido por tribunais humanos, mas por um trono branco, diante do qual todos estarão nus de máscaras, desculpas e status. O tempo de engano se esgota e o código divino finalmente será revelado por completo. O texto diz que os livros serão abertos. Nele estarão registrados os atos, as intenções, as decisões de cada um. Mas há também o livro da vida, onde apenas os nomes daqueles que aceitaram a verdade estarão escritos. Esse não é um julgamento de aparências, mas de essência. Porque nesse momento, o que importará não é o quanto você conquistou, mas o quanto você resistiu à mentira. E nesse tribunal eterno, nem o poder do Irã, nem as armas de Israel, nem as estratégias do anticristo terão qualquer voz. Após esse julgamento, a Bíblia revela algo surpreendente, o surgimento de uma nova realidade. Céus e terra passarão, e Deus fará novas todas as coisas. Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém, uma cidade santa, onde não haverá mais dor, lágrimas ou guerra. A cidade que desce do céu é o símbolo máximo da vitória do sagrado sobre o profano. É o cumprimento de todas as promessas feitas desde Abraão até João. E é ali que o povo de Deus encontrará seu verdadeiro lar. Essa Nova Jerusalém não é apenas um lugar físico, é um estado eterno de comunhão com o Criador. Nela não há necessidade de templos, porque o próprio Deus habitará com seu povo. A luz não vem do sol, mas da glória divina. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão suas glórias a ela. Tudo o que foi quebrado será restaurado, tudo o que foi ocultado será revelado, e tudo o que foi profetizado será eternamente vivido. E o mais impactante é perceber que tudo isso já estava previsto desde o início. Gênesis começa com um jardim, Apocalipse termina com uma cidade. O que foi perdido com o pecado será restaurado com justiça. O que foi profanado pela idolatria será purificado pela presença. O código divino não é apenas uma história do passado, é o roteiro do futuro, um plano eterno que passou por impérios, exílios, cruzes e explosões, para enfim nos trazer de volta para casa. E se chegamos até aqui, é porque há algo em você que já despertou. Talvez seja o reconhecimento de que o mundo está mesmo seguindo para um clímax espiritual. Talvez seja o desejo de entender mais, de se preparar melhor. Porque, ao que tudo indica, o tempo não está apenas passando, ele está se cumprindo. E aqueles que discernirem os sinais agora poderão caminhar com fé quando as trevas caírem. Mas ainda há um último detalhe, um segredo que pode mudar tudo. Porque nem todos os códigos foram decifrados, e um deles está prestes a ser revelado. E quando for, nada mais será como antes. Agora me diga, depois de tudo que viu, ainda acha que os conflitos entre Israel e Irã são apenas política? Ou começa a perceber que existe algo muito maior acontecendo, algo que os olhos comuns não conseguem captar? Quantas das profecias que você julgava simbólicas agora parecem estar ganhando forma diante dos seus olhos? E mais importante,
quantas delas você já ignorou achando que era exagero religioso? Se o código divino realmente está se revelando, o que isso diz sobre o tempo em que vivemos? E o que isso diz sobre você? Talvez a pergunta mais importante agora não seja o que vai acontecer, mas sim, você está preparado para o que vem depois? Deixe seu comentário abaixo. Diga o que mais te impactou. Eu leio todos. E se algo dentro de você despertou com esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque nos próximos episódios vamos abrir profecias ainda mais ocultas e decifrar códigos espirituais que podem mudar o rumo da sua história. Assista agora ao vídeo que está aparecendo na tela e também na descrição. Ele é a continuação dessa revelação e pode ser a peça que faltava no seu entendimento.